Olá, queridos que participam do programa Na Sala do Pastor, que assistem. Quero agradecer por todos os comentários no Orkut, todos os comentários no Facebook, os e-mails e desafiar você a mandar sugestões de temas. Se você gostaria que a gente abordasse algum tema aqui na Sala do Pastor, manda um e-mail, escreve lá qual é o tema que você gostaria que nós falássemos aqui e nós vamos procurar falar. Hoje nós encerramos os 4 temas sobre relacionamento. Hoje é o nosso final e nós falamos sobre essa questão de você saber se apresentar, se relacionar pela primeira vez. Falamos também sobre tratamentos, falamos sobre amizade e quero falar hoje sobre a compreensão que a gente precisa ter para se conectar com as pessoas. É importantíssimo você entender que no mundo que nós vivemos hoje, nós vivemos desligando e ligando, conectando e desconectando. Eu percebo às vezes quando eu vou pregar, por exemplo, jovens que estão tão acostumados com esse poder de escolher o que querem ouvir, porque é assim que nós vivemos hoje, nós podemos escolher se queremos ouvir um programa determinado da televisão, ou queremos mudar de canal, então a gente fica com aquele controle na mão e quando a gente não gosta do assunto, a gente passa para outro, a gente vai escolhendo os assuntos e vai mudando. E se o assunto até começou bem, mas no meio não estava legal, já mudou de canal. E a gente tem esse poder de pegar na internet lá, escrever um assunto e dar uma lida muito superficial sobre o tema lá no Google e depois a gente já muda, já pega outro. E esse poder que está em nós hoje de conectar e desconectar, se ligar e desligar ao mesmo tempo, tem prejudicado na conexão entre as pessoas. Porque às vezes as pessoas começam a falar com a gente ou até começam a ensinar alguma coisa e você não consegue prestar atenção no que ela está dizendo. Você não tem mais esse poder de concentração. Se aquilo não te interessa, a sua mente já se preparou para desligar quando não te agrada. E você tem que tomar cuidado com isso. Você precisa tomar cuidado com isso, porque isso vai te atrapalhar. Vou dar um exemplo, por exemplo, outro dia conversando com um jovem na igreja, eu disse para ele, ali no corredor mesmo, coisas que eu não queria que fossem feitas. Falei, olha, isso eu não gosto, não vamos fazer assim e tal. Interessante que não observei esse poder de conectar, se desconectar. E no meio da conversa que eu disse para ele, olha, não vamos fazer assim, isso não é legal, não quero desse jeito. Ele nunca ouviu eu dizer isso. E um dia ele falou para mim, mas você nunca me disse isso. Eu falei, como? Nós já conversamos aí durante aí o corredor, indo lá para o púlpito, umas 2, 3 vezes. E ele disse, não, mas eu não me lembro disso, eu não entendi assim. Por quê? Porque nós temos esse poder. Quando nós não nos agradamos, ou quando nós não queremos, ou quando nós não concordamos, nós simplesmente desligamos. Nós, vamos dizer dessa maneira, ouvimos, mas não escutamos. Nós temos esse poder, nós ouvimos, mas aquilo não passou pela nossa mente e não foi processado como entendido. Simplesmente entrou como palavras, mas não fazia parte da nossa ideia, do que nós queríamos, nós trocamos de canal. Então, preste atenção, isso pode salvar o seu emprego, isso pode salvar o relacionamento com a sua esposa, isso pode salvar o relacionamento com a sua namorada, com seus pais, com os seus amigos. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas estão falando coisas para você, elas estão dando toques, elas estão comunicando pequenos detalhes, coisas que elas não gostam, frases que você falou que ofenderam e você não está ouvindo porque você não está conseguindo se conectar. Você não está conseguindo prestar atenção no que elas estão dizendo. Tente se conectar. As pessoas não precisam fazer uma reunião com você para elas dizerem que você errou nisso ou aquilo. Um simples toque já basta. Basta você prestar atenção. É só um sinal. Às vezes a sua esposa ela não precisa sentar do seu lado e falar por que você fez isso? E como nós dizemos aí na brincadeira, ela não precisa ter uma DR completa, né? Discutir a relação entre vocês porque ela não gostou. Um simples toque, um jeito que ela olhou, uma forma como ela mudou o tom de voz, falou mais brava. Ela disse, olha, ela fez um sinal, é o suficiente para você se conectar com aquela pessoa e perceber que nessa conexão você está saindo daquilo que a agrada. Cuidado, porque algumas vezes nesse poder que nós temos de desligar e ligar, nós não percebemos esses toques. E aí o teu patrão, ele vai achando que está falando, ele vai achando que está comunicando, que você escutou.
que você ouviu e entendeu, e na verdade você só ouviu. E aí chega uma hora que ele se apresenta diante de você e vem com todo aquele sermão preparado, já até pensando na sua demissão, porque acredita que você não obedece. Então preste atenção àquilo que as pessoas estão dizendo para você por meio até de sinais, pelas linguagens que não são verbais, por aquilo que elas não falam, mas que elas expressam pelo seu corpo, pelos seus olhos, elas expressam pelo seu jeito até de respirar. Né? Até o jeito que respira é o suficiente para mostrar para você que elas estão gostando ou não. E uma forma de você tentar se conectar, voltar um pouquinho, já que você talvez seja de uma geração que está completamente conectada ao mundo virtual e totalmente desconectada a relacionamentos humanos, pessoais, que não são virtuais, uma dica é se colocar no lugar da outra pessoa. É procurar entender o que ela pensa ou o que você mesmo pensaria se tivesse na situação que ela está. Vamos dar um exemplo, você está numa reunião, você tem que chamar a atenção do seu funcionário. E a maioria das vezes que nós fazemos isso, nós nos preocupamos como nós vamos falar para ele aquilo que nós queremos que eles entendam, que nós gostaríamos que eles fizessem. Não é assim? Olha, então eu vou chamar ele, meu funcionário, e vou dizer assim, 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 assim para ele, porque é assim que ele tem que fazer, é assim que ele tem que entender. Tudo bem. Mas se você se colocar um pouquinho só no lugar dele, você vai perceber que do outro lado existe uma pessoa com medo de ser mandada embora, que talvez não se sinta competente de fazer o serviço, ou que não acredite que tenha todo o conhecimento, desesperada por ajuda e que vai falar qualquer coisa para você te agradar. Para te agradar, para sair dessa situação, ela vai dizer tudo o que você quiser. Então você começa a reunião dizendo assim, olha, você precisa mudar. Você não está fazendo o serviço como deveria. E você percebe que eu já falei para você não fazer mais isso. E do outro lado ela está pensando, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu tenho que mudar. Eu não sei o que ele está falando. Mas eu vou concordar porque ele está muito bravo. E se ele ficar muito bravo comigo, ele tem o poder de me mandar embora. Então você diz para a pessoa, você como chefe, você tem que entregar esse relatório até amanhã. Ele disse, claro, até amanhã, com certeza estará na sua mão. Mas lá na cabeça dele está pensando, não dá para fazer, eu não tenho o resultado, eu não tenho as informações necessárias, eu não sei como processar o relatório. Mas tudo bem, até amanhã. E amanhã ele não vai entregar nada para você. Porque na verdade você não entendeu o lado dele, você não se colocou no lado dele. A mesma coisa acontece no relacionamento conjugal. Posso levar isso para dentro da sua casa. Você chega na sua família, você chega na sua esposa, você quer falar com ela e você está dizendo para ela tudo o que está desagradando no seu relacionamento. Mas em momento nenhum você parou para pensar como ela se sente. Você sai para trabalhar, ela sai para trabalhar, você tem que desenvolver sua vida profissional, ela tem que desenvolver a vida profissional e cuidar dos filhos, cuidar da casa e cuidar de você. Mas você não parou para pensar como ela se sente. Então, a dica de hoje é você se colocar no lugar da outra pessoa. Antes de discutir, antes de querer reivindicar direitos, antes de você querer dizer para ela tudo o que você pensa, tudo o que você acha que está errado, se coloca um pouquinho no lugar da outra pessoa. É natural a gente achar que nós estamos sempre com a razão, que nós temos tudo que é certo. É natural a gente pensar que nós estamos completamente corretos, mas não é assim. Sempre existe os dois lados, sempre existe a outra parte. Se você quiser crescer no relacionamento, você precisa aprender a se colocar no lado da outra pessoa e imaginar como você receberia, como você entenderia aquilo que você pretende dizer para ela. Como você aceitaria as suas próprias críticas ditas agora por você, se você estivesse no lugar dela. Pense nisso, querido. Se colocar no lugar da outra pessoa é um exercício. Às vezes nós não temos muita prática, vamos fazer só um pouquinho, mas com o tempo nós vamos melhorar e vamos aumentando essa condição. Até o ponto de você chegar já numa reunião na sua empresa, já pensando mais ou menos como todos estão se sentindo. Até você ter essa conexão de chegar na sua família, diante dos seus filhos e pensar como estão se sentindo. É tão interessante isso que outro dia conversando com a minha filha, perguntando para ela sobre a vida dela, como é que ela estava na escola, como é que se ela tinha alguma pessoa que estava paquerando ela, como é que estava no sonho da faculdade, aonde ela ia, como ela ia quando crescesse, o que ela ia fazer.
E eu percebi no rostinho dela que havia uma certa preocupação, havia uma certa ansiedade, né? E quando eu me coloquei no lugar dela, querida, a minha conversa mudou completamente. Parei de exigir tanto, parei de cobrar, porque eu fiquei pensando na ansiedade que era quando eu tinha a idade dela, tomar todas as decisões. Que Deus abençoe a minha filha, que ela tenha muita paciência, que ela tenha condição de tomar as decisões, mas se eu quiser ser um bom pai, em alguns momentos eu preciso me colocar no lugar dela também. Que você possa fazer isso. Deus abençoe sua vida, que Deus possa fazer de você o alvo de todas as bênçãos dele e que seja aí uma semana de vitória e tudo quanto você fizer prospere. Em nome de Jesus. Paz do Senhor. Deus abençoe.